Application Programming Interface, ou API, é um jeito de dois computadores ou aplicações conversarem entre si. Usar API é quase como acessar um website no seu browser, mas ao invés de apertar botões ou preencher formulários, você escreve um código para pedir dados de um servidor. Por exemplo, podemos navegar até o site do provedor de energia para tirar uma fatura, ou podemos fazer uma requisição que se encaixe no formato e nas regras necessárias para obter o mesmo resultado. A maioria das APIs no mundo são RESTful, o que significa que elas seguem uma série de regras conhecidas como Representational State Transfer, um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de restrições a serem usadas para a criação de web services e tem sido padrão para o desenvolvimento de APIs desde os anos 2000. Uma RESTful API organiza dados ou recursos em um monte de URLs únicas. Bom, tecnicamente, não URLs, e sim URIs, ou Uniform Resource Identifiers, que diferenciam tipos de recursos de dados em um servidor. Um cliente pode pedir dados para um servidor por fazer um request para um endpoint por HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol. A mensagem de request tem um formato específico, geralmente com uma linha inicial, um cabeçalho e um corpo. Em uma requisição, a linha inicial possui um método HTTP. Um GET request significa que a sua intenção é somente de ler os dados. Um POST significa que você quer criar dados ou um novo recurso. PATCH é para updates e atualizações de dados. DELETE é para deletar ou remover dados. Junto com muitos outros métodos além desses. A resposta, ou response, sempre vem acompanhada de um status code. Os códigos de nível 200 significam que as coisas foram bem. De nível 400 significam que algo está errado com o seu request. E de nível 500 significam que o servidor falhou. Depois, um conjunto opcional de cabeçalhos HTTP especificam a requisição, ou descrevem o corpo incluso na mensagem, seguido de uma linha em branco indicando que toda a meta-informação para a requisição já foi enviada. Por fim, temos um corpo, ou body, contendo dados associados à requisição, como o conteúdo de um formulário HTML, ou o documento associado à resposta. A presença do corpo e seu tamanho são especificados pela linha inicial e os cabeçalhos do HTTP. Uma parte importante dessa arquitetura é que ela é stateless, que significa que nenhuma das partes precisa guardar informação sobre a outra e que todo o ciclo da request e response é independente de toda a outra comunicação. E isso permite a criação de aplicações web que são previsíveis e confiáveis. Para teste e documentação de APIs, existem muitas ferramentas. Aqui são listadas algumas.
Utilizaremos o ambiente de execução JavaScript Server-Side Node para demonstrar um exemplo de uma aplicação API RESTful utilizando a dependência Express na versão 4.17.1. O Express é bastante utilizado nesse stack do Node como a solução principal, não que não tenha outros, mas a mais utilizada pelo mercado e a mais recomendável por ter uma documentação extensa e uma comunidade bem ativa. Também teremos neste diretório o user.json, no qual já iniciaremos com 3 usuários no nosso JSON. Usuários que é um array que possui 3 objetos, com os atributos nome, site, que serão em formato texto, e usuário-id, que será número inteiro. Esse mock será utilizado apenas no começo. Será feito modificações, como inserir novo usuário, editar e também remover dentro desse JSON. Não será utilizado banco de dados, apenas alterações nesse arquivo. O arquivo index.js é nosso arquivo principal do nosso sistema. É nele que nós importaremos e também instanciaremos o nosso servidor, o Express. O Express vai fornecer serviços para os nossos clientes. Também é possível a criação de uma API sem a utilização de uma biblioteca, sendo Express ou não. Porém, o desenvolvimento é mais demorado e mais complexo. Também importamos o arquivo routes, é onde possui todos os endpoints da nossa aplicação. Também setamos configurações da nossa aplicação, ter mais suporte a arquivos JSON e não dar problemas futuramente. Também utilizaremos routes na nossa aplicação. Serão escutados os endereços que nós colocamos nesse arquivo. É no arquivo principal também, onde nós damos a execução ao nosso servidor. E também definiremos a porta escolhida, que no caso é o 3333. Também é possível colocar uma mensagem para mostrar que o servidor está online. Server on. O primeiro endpoint que nós estudaremos será o /API com o método get. A função que será invocada será o getUsers, um callback que receberá alguns parâmetros da requisição. Por padrão, os callbacks recebem até 3 parâmetros, no qual nós utilizaremos até 2, que é o rec de request e o raise de response. Request é o que é recebido no servidor, response é o que será enviado. E também tem um terceiro, que é o next, próximo, que nós não utilizaremos nesse exemplo. Nessa função, nós fazemos a leitura do arquivo user.json e caso de erro, já setamos uma string com status de falha e já mandamos para o usuário. Em caso que não tenha dado erro nessa parte do código, nós fazemos um parse do arquivo JSON para o objeto.
E nesse objeto, no atributo usuários, nós fazemos um for each. E se o usuário for diferente de null, nós colocaremos no array result. E enviaremos para o usuário, para o nosso cliente. O segundo método que nós daremos uma analisada será o getUser, que será o /pi /2.id. Igual ao getUsers, nós receberemos dois parâmetros nessa callback. Também faremos a leitura do arquivo user.json e também tem o tratamento de erro igual à função anterior. Diferente da primeira função, nós estamos procurando um usuário específico. Então, dentro do for each, nós procuramos o usuário que possui o mesmo ID do que passado no parâmetro. Esse parâmetro que é passado na URL. Colocamos o usuário resposta para o nosso result. Enviamos para o cliente. O terceiro endpoint que nós analisaremos será o /pi com o método post, no qual nós invocamos a função saveUser, o callback saveUser. O saveUser, assim como as outras funções, receberá o request e o response. Também será feita a leitura do arquivo user.json e também a validação. Alocaremos para o usuário -id um valor que será objeto.usuários.length mais 1, que será o tamanho do array mais 1. E também alocaremos para o array de usuários, que nós pegamos do arquivo user.json, e colocaremos nele o que for recebido no corpo da requisição, isso é, pelo método post, que foi enviado para o servidor pelo cliente. Será feito aqui uma escrita no arquivo user.json. Faremos aqui uma transformação do objeto para uma notação como JSON. Uma tradução do objeto para um objeto JSON. Em caso de resposta, como falha, enviaremos para o cliente a resposta com a falha. Em caso de sucesso, enviamos uma mensagem de sucesso para o usuário. O quarto caso que nós analisaremos será o /pi com o método put, no qual nós invocaremos o edit user complete. Nós também receberemos o request e o response, assim como nos outros demais casos. Também faremos a leitura do arquivo user.json e também a mesma validação. Nesse caso, nós pegaremos a requisição, no corpo da requisição, o usuário-id, o nome e o site que foram enviados para o nosso serviço. Nós faremos uma alteração na posição do ID do array. Nós faremos a alteração no nome e no site. E será escrito no user.json
uma nova sequência de dados com os valores alterados na posição que o usuário informou. Em caso de sucesso, será enviado para o cliente uma mensagem de sucesso. Em caso de falha, uma mensagem de erro. No último caso, utilizaremos o método delete para a mesma rota /API. Invocaremos a função deleteUser. Igual a demais, ela recebe o request, o response. E também fará a leitura do arquivo user.json. Nós procuramos o usuário -id dentro do array e fazemos a remoção desse usuário. Escrevemos o array dentro do user.json. Vale lembrar que o whitefile apaga todo o conteúdo dentro do arquivo e reescreve com o conteúdo passado pelo usuário, pelo sistema. Em caso de erro, nós enviamos uma mensagem de erro para o usuário. Em caso de sucesso, enviamos uma mensagem de sucesso, registro excluído com sucesso. Utilizaremos o aplicativo Postman para testarmos e documentarmos nossa API, isso é, nossos endpoints, funcionamento da lógica do programa e como se dará a resposta para o usuário na web ou em qualquer lugar. Ele é uma ferramenta bastante utilizada, mas também tem outros que também cumprem com o mesmo propósito, como Insomnia e também alguns plugins e extensões em alguns editores de código ou IDEs. Ele possui bastantes facilitadores para nós, desenvolvedores, e também para testers, com testes avançados e configurações que permitem um maior controle. Isso faz você perder menos tempo em outras situações. Ele permite também você enviar um arquivo JSON com as informações que você quer passar no corpo da requisição. Ele tem suporte a vários tipos, não só JSON, como JavaScript, XML e texto. O primeiro método que nós vamos testar é o GET. Então, iremos informar o endereço da nossa aplicação, no nosso caso, localhost, a porta, que é o 33, e o restante do endereço, que é o /APIs. API. E daremos um send para enviarmos. Recebemos o arquivo JSON contendo status, algo que nós definimos no nosso código, e o resultado, que possui um array com todos os usuários do nosso sistema. Faremos agora uma criação. Usaremos o método post e enviaremos um JSON com o nome do usuário que nós queremos informar, o site, usuário ID. Daremos um send. Status: sucesso. Resultado: registro incluso com sucesso. Para vermos se foi mesmo inserido um usuário nesse JSON, podemos verificar
dando um get e verificarmos aqui no array. Então foi inserido o usuário teste com sucesso. Também podemos verificar um usuário, isso é, fazer um get no usuário específico, se colocarmos o ID do usuário na URL. Apenas é fácil fazer isso, é apenas colocar um ID barra o ID do usuário. Nesse caso, nós iremos mostrar o usuário que nós acabamos de inserir no JSON. Seria o usuário com ID copy. Também podemos alterar. Utilizaremos o método put. Também existe o método pet, mas o método put é mais recomendado usar quando queremos mudar totalmente o objeto em questão. Vamos mudar. Sucesso, registro, editado com sucesso. Vamos dar uma verificada. O usuário foi editado com sucesso. Também é possível deletar utilizando o método delete. Não precisamos enviar um JSON com todos os detalhes, apenas o ID é suficiente. Enviamos uma requisição. Sucesso, registro fluido com sucesso. Vamos fazer uma verificação e ver se o resultado é realmente o que nós esperávamos. O usuário não está contido mais no array de resposta do servidor. Então deu certo. Apenas 3 usuários. Também é possível remover mais. Vemos então que a aplicação está funcionando adequadamente. Podemos também não apenas criar nossa API RESTful, também podemos utilizar APIs públicas que são de fácil acesso a todo mundo. Um exemplo é a API da CMIG, que é muito bem documentada, que permite você fazer um post API, um HTTP cache, um get histórico de uma fatura já cadastrada, que permite você utilizar em uma aplicação profissional ou não, a sua escolha. Também tem exemplo de um response de erro, e uma request usando o Bash ou JavaScript. Também tem a API da NASA, no qual você pode gerar uma API key que permite acessar aos serviços disponíveis no data.gov. Com essa API key, você pode começar a utilizar alguns recursos que a NASA permite de acesso público.